Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre maldições adquiridas através de objetos consagrados, tá gente? Pra quem não sabe, eu tô o mês todo, esse mês de junho, trazendo vídeos ligados a maldições e demônios, tá? Pra te ajudar a saber se tem alguma maldição ativa na sua vida e como quebrar ela, tá bom? Eu vou estar trazendo alguns exemplos desse tipo de maldição que eu vou estar falando hoje. Vou estar explicando como você pode quebrar ela. E vou estar trazendo alguns exemplos dentro da palavra também, tá bom? Bora lá então. Gente, qualquer barulho que vocês escutarem aqui, relevem, é porque meu cachorro tá aqui dentro, então ele não fica muito quieto. Bora lá então, tá? Maldições adquiridas por objetos consagrados. O que quer dizer isso, né? O nome já diz, né? Maldições adquiridas através de objetos consagrados, ou seja, objetos que você adquire que tem uma maldição e você não sabe, e você muitas vezes acaba adquirindo essa maldição simplesmente por você ter o objeto dentro da sua casa, tá? Mesmo muitas vezes você sabendo, né, que esse objeto ele tem alguma ligação religiosa, ou muitas vezes sem você saber. Mesmo sem você saber também, a maldição ela é ativa do mesmo jeito, tá? É, vamos lá, vou estar trazendo aqui alguns exemplos de de maldição, através de objetos, né, consagrados. Antes disso, eu vou estar trazendo um exemplo aqui na Bíblia, tá? Mas eu não vou ler esse texto porque eu já li no meu primeiro vídeo que eu começo a falar sobre as maldições. E esse texto ele é muito grande, extenso, então vocês precisam pegar a Bíblia de vocês e ler aí, tá bom? Tá no livro de Josué, a partir do capítulo 1. E você vai ler desde o capítulo 1 até o capítulo 7. E do 7 você vai lá até o finalzinho pra você poder conseguir entender a história, tá? Começa mais ou menos assim. No primeiro capítulo, Moisés morre, né? E Deus fala pra ele, né? Pra Josué, que Moisés morreu e que agora ele é que vai ser a pessoa que vai estar guiando o povo de Israel, né? E vai ser o substituto de Moisés, né? E aí, Deus ele faz essa aliança com Josué e fala que se ele obedecer os mandamentos, o povo obedecer os mandamentos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, ninguém vai poder resistir a ele e ao povo de Israel, né? Ou seja, os exércitos, as pessoas que eles tiverem que lutar vão perder. Ou seja, Deus já deu casa ganha para todas as batalhas. Aí o que acontece? Vê a história de Jericó, né? Vocês indo pra frente, vocês vê a batalha de Jericó, venceram lá tranquilamente. Aí o povo tá tudo feliz, né? Porque Deus tá cumprindo aquilo que ele prometeu. Até que Deus dá o mandamento falando para eles que eles não podem adquirir nada desse povo que perdeu a luta, né? Esse povo de Jericó perdeu a luta. E um homem chamado Acã, que ele é do povo de Israel, né? Pegou alguns desses objetos, né? E levou para si. Ninguém sabia disso, nem Josué. Só o Senhor, né? Porque de Deus não escapa nada. E ele que sabia, né? Acã. Pegou e levou embora. Sendo que Deus tinha falado para não mexer. O que aconteceu? A ira de Deus se acendeu contra o povo e eles perderam a outra luta, né? Eles estavam muito cansados e eles tinham uma próxima luta para lutar. E o que aconteceu? Quando Josué achou melhor mandar poucos homens, né? Primeiro porque Deus já tinha dado garantia que eles iam ganhar, né? E porque os homens estavam muito cansados. Então eles mandaram mais ou menos 3.000 homens e do nada 36 desses 3.000 homens morreram. Aí, por quê? Porque eles foram lá, né, simplesmente pelos que estavam fazendo a ronda lá na frente do povo, né? E eles começaram a, tipo, não entender nada. Por que se Deus deu a garantia, por que alguns deles morreram? E Josué rasgou as vestes, começou a se humilhar na frente do Senhor. E Deus falou pra ele, né? Por que você tá prostrado? O povo pegou alguns objetos que eu disse que não era pra ter, pra resumir a história, tá? Que eu disse que não era pra mexer, tal, adquiriu pra si, e eu não vou estar com vocês enquanto vocês não se livrarem desses objetos. Ou seja, se vocês querem saber o finalzinho dessa história, vai lá e lê, que é uma história maravilhosa, tá, gente? Mas só resumir pra vocês entenderem. Então, ou seja, eles ficaram abaixo dessa maldição, porque simplesmente eles adquiriram coisas que não era, que Deus tinha falado que não era para adquirir, tá? Simplesmente um homem acabou pagando, fez o povo todo, 36 homens morreram por causa da atitude de um homem só que pegou os objetos que Deus tinha falado que não era para pegar. Então, a gente consegue entender que as maldições através de objetos também são ativas, tá? E e se você está adquirindo você adquirir esse tipo de objetos, coisas que têm ligação religiosa, ou foi enfeitiçada, ou, né, usada em algum trabalho, aquilo ali tem maldição e você vai ficar debaixo, tá? Vamos lá, vou estar trazendo para vocês agora alguns exemplos de maldições
de coisas que são amaldiçoadas que muitas vezes você não sabe, tá? Vamos lá. Se você já deu alguma honra a algum deus, honra alguns outros deuses, tá? O que é dar honra a deuses? É muitas vezes você se prostrar, se ajoelhar diante de alguma imagem, é você orar diante de alguma imagem, é você. Qual que eu pensei? Ah, tá. Se você muitas vezes tirou os sapatos para entrar dentro de algum ambiente religioso porque a pessoa falou, não, aqui você tem que tirar porque aqui é religião da minha casa. Se você fez esse tipo de coisa, sai, Rex. Se você fez esse tipo de coisa, provavelmente você está embaixo de uma maldição. Parece algo simples, né, gente? Por exemplo, eu sei que é muito difícil ter esse tipo de situação, tá? Mas existem. Tem pessoas que falam esse tipo de coisa. Ah, tira os sapatos para entrar da minha casa, mas por que que tem que tirar? Às vezes é sim por limpeza, porque a pessoa acabou de limpar a casa, ou porque ela não gosta por conta da Covid até mesmo, né? Por conta desses vírus que tá circulando, enfim. Mas às vezes é caso religioso. Então, simplesmente, se fosse o meu caso e eu entrasse em alguma casa e a pessoa falasse isso pra mim, simplesmente eu ia perguntar por quê? Porque se a pessoa falar que é coisa religiosa dela, que é, ah, não, é porque é minha religião, simplesmente eu não ia poder entrar, eu não ia entrar. Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu ia estar dando honra ao Deus dela, ao Deus dela. Então, claro que eu não ia falar isso, né, pra pessoa, eu não ia falar um monte, claro que não, né, gente, a gente tem que respeitar. Mas simplesmente eu não sei, eu ia inventar alguma coisa, alguma desculpa, ou não, eu espero que fora mesmo, alguma coisa do tipo, tá? Claro que a gente não ia dar um de melhorzão lá, porque não, porque o Silvio é meu Deus, o seu Deus tá errado, assim. Não, não precisa fazer isso, tá? Simplesmente respeite e não entre. Por quê? Porque você vai estar dando honra a esse Deus dela, tá bom? Então, por que eu uso aspas, gente? Porque a gente sabe que o único Deus que existe mesmo, o verdadeiro Deus, é o nosso Deus, né? O Deus que escreveu, que deixou escritos os mandamentos pra nós, né? Pra gente poder obedecer. E é o Deus que morreu na cruz por nós, né? O único e soberano Deus, então, né? Não há outros deuses, né? Aqui no Antigo Testamento, Deus fala muito sobre isso, sobre outros deuses, né? Então, a gente sabe, né? O certo. Então, vocês estão me entendendo, né? Bora lá, então. Próximo. O ato de tocar em um objeto ou animal impuro, tá? Deus também fala muito nisso através do Antigo Testamento, fala muito em tocar, não toque em animais impuros, não toque em objetos impuros. O que é animais impuros? Vou dar outra situação que é muito difícil acontecer, mas acontece, tá? Vamos lá, por exemplo. Ah, do nada você abriu a porta e tinha um trabalho feito na porta da sua casa com um animal sacrificado. Infelizmente, gente, é uma crueldade muito grande, mas infelizmente acontece. Só que você não pode simplesmente pegar ali com a pá, a vassoura, jogar no lixo e achar que não, tá certo, já tá quebrado. Não. E outra, você não pode simplesmente tocar naquilo e jogar no lixo e achar que você não tá adquirindo aquela maldição, porque você tá? No momento que você adquire você tá tocando nesse animal, aquilo ali é do diabo e dos anjos dele. Ou seja, dos demônios dele, né? Ou seja, esse tipo de coisa já é deles, eles têm direito legal sobre aquilo, tá? Parece estranho falar, mas sim, o mundo espiritual ele é muito mais organizado do que o nosso mundo físico. Aqui é provavelmente uma bagunça. As leis daqui para poder ser obedecidas é uma luta, mas as leis no mundo espiritual elas são respeitadas sim, tá? Se, por exemplo, o diabo quiser atacar uma pessoa e aquela pessoa não tiver dado nenhuma brecha, ele não tem permissão. Por mais que ele vá diante de Deus falar pra ela, não, a não ser que Deus permita, como Deus fez com Jó. Jó era um homem que Deus falava, não, é um homem que íntegro e enfim, né? E aí o diabo foi lá diante de Deus para pedir essa permissão, ou seja, ele não tinha permissão para tocar na vida de Jó, e ele só podia fazer aquilo que Deus permitia. Deus falou, toca nos bens, mas não toca na vida, toca na saúde, mas não toca na vida, ou seja, ele só podia fazer aquilo que Deus permitia que ele permitiu que ele fizesse, tá? Então no mundo espiritual é assim. E o que foi consagrado para o diabo e os seus demônios são dele, entendeu? Então esse tipo de coisa você não vai quebrar do jeito que eu vou ensinar pra vocês. Eu vou ensinar 2 jeitos de quebrar as maldições, tá bom? E, e algum é, é,
O que eu tava falando pra vocês, né? Um animal sacrificado, você não pode simplesmente tocar nele e pegar lá e jogar fora e achar que tá tudo bem e tá tudo certo, eu já limpei, eu não vou ficar embaixo daquela maldição. Fica assim, porque aquilo, os demônios têm direito legal sobre aquilo. No momento que você põe a mão naquilo, você tá contraindo, se é assim que eu posso falar, aquela maldição pra você, tá bom? Eu vou estar ensinando como vocês podem fazer pra... Gente, só um minutinho que eu vou pegar minha caneta que caiu aqui. Eu vou estar explicando pra vocês como é que vocês podem quebrar essa maldição. Outro tipo de maldição que você pode adquirir é através de herança familiar. Por exemplo, a mãe filha, toma esse pingente aqui, esse colarzinho que já é da geração da sua avó, que foi da sua bisavó, que foi da sua tataravó, que foi assim, 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 assim. Você nem sabe quem foi a primeira pessoa que pegou aquele colarzinho, né, por exemplo, né? Ou aliança, né? E você não sabe o que a pessoa fazia e simplesmente você tá usando porque a sua mãe tá falando pra você usar porque é de família. Provavelmente você pode estar debaixo de alguma maldição, tá? Porque você não sabe o que a pessoa... Claro que não são todos, tá, gente? Só que você tem que dar uma pesquisada. Se você acha que tem alguma coisa ali errada, você não pode estar usando aquilo, você tem que jogar aquilo fora e quebrar a maldição também, tá bom? Outra coisa, visita a museus. Visita a museus, gente. Se o vídeo ficar um pouquinho grande, gente, vocês me perdoem, que tem muita coisa pra falar, tá? Tô tentando falar rápido, mas vai acabar o tempo, vai ficar muito... Eu acho que vai passar do tempo normal. Visita museus. Claro que não são todos museus, tá? Eu sou auxiliar veterinária, já visitei alguns museus ligados a esse tipo de coisa, a vacinas, né? Museu do Butantã, já visitei. Mas eu tô falando de museus, por exemplo, museus que tá mostrando coisas do Egito, museus de coisas religiosas. Se você adquirir, você ir para esses museus, tem coisas lá que só de você olhar para aquilo, não precisa nem você tocar. Só de você olhar, você já pode adquirir algum tipo de maldição. Por isso que é bom você perguntar para Deus se Deus quer que você vá naquele lugar. Porque Deus sabe, gente, Deus sabe tudo aquilo que a gente não sabe. Então não adianta você se meter lá, não, eu vou lá, é só um negócio, sabe? É interessante, é um museu que fala sobre as coisas antigas, eu gosto disso. Não, você não tem problema de não gostar. Só que você tem que perguntar pra Deus se você pode ir. Porque Deus sabe todas as maldições que estão ativas, tudo, o quanto é perigoso, né, esse tipo de coisa. E às vezes está debaixo de maldição simplesmente porque você foi visitar esse tipo de museu. Claro que não são todos os museus, tá, gente? E às vezes você nem sabe, tá com a vida atrasada, do nada acontece alguma coisa, a sua saúde começa a tá ali, né, mexida, e você não entende por quê. Simplesmente por conta de uma visita, ou porque por ter tocado algum objeto no museu que era consagrado a algum deus, né? Modismo demoníaco, que é outra situação também, tá? Vou dar um exemplo. O que quer dizer modismo? É aquele tipo de coisa que sai lá moda aqui, que tipo estoura, tá todo mundo tendo, incluindo pessoas cristãs que nem sabem o porquê que aquilo tá fazendo sucesso no mundo e já tá usando. Ah, não, porque saiu na novela, a mulher tá usando, saiu no filme, todo mundo tá usando. Às vezes é um corte de cabelo. Antigamente tinha um corte de cabelo que foi feito, foi mostrado no mundo, né, através de, claro que eu não vou falar o nome da banda aqui, né, de um, não sei se era cantor ou se era um integrante de uma banda de rock que ela é consagrada ao diabo, né, que eles têm esse pacto. E esse corte, eu não vou nem explicar o corte, mas é um corte que significa a ligação dele com o pacto. E as pessoas estão tudo usando sem nem saber que aquilo ali é um corte que ele fez porque ele está dando honra ao diabo. E as pessoas estão simplesmente fazendo aquele corte. Muitas mães fazendo nos filhos sem nem saber que aquilo ali tem uma ligação. Então, olha, gente, se você tá vendo que tá fazendo muito sucesso no mundo é porque tem alguma coisa errada, tá? Porque as coisas de Deus pra estourar no mundo assim, meu filho, é difícil. Então, se não tá fazendo sucesso, é porque as coisas de Deus no mundo não vai fazer sucesso, né? Então, assim, se tá fazendo sucesso pro pessoal que não são cristãos, estão amando aquelas coisas, é porque você já sabe que Deus não tá naquele negócio. Então, você tem que tomar cuidado até no corte de cabelo que você for fazer, tá bom? Ou camisetas com símbolos ocultos, né? As pessoas que gostam de rock, que não somente de rock, né, mas uma camiseta com um símbolo estranho que você não sabe, com alguma palavra, frase que você não sabe o que quer dizer. Pesquisa aquela frase, vê o significado daquela frase, não saia comprando qualquer coisa e usando. Hoje em dia eu tô muito cabreira com essas coisas, graças a Deus, porque a gente acha que a gente tá bem aqui, a gente tem que ficar vigilante, né? A palavra mesmo fala pra gente vigiar, né?
Então, simplesmente a gente pode contrair uma maldição simplesmente porque tá usando uma camiseta com um símbolo oculto que você não sabe o que quer dizer, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Entrar em território do inimigo, isso também contrai maldição, tá? A pessoa tá com, vamos lá, foi visitar um centro espírita, por exemplo, né? Você tá entrando no território do inimigo. Então, o que você tá fazendo ali, entendeu? Então, você vai contrair aquele tipo de coisa, entendeu? Vai contrair aquele tipo de maldição. Ou seja, eu fui fazer uma visita num... gente, sabe, qualquer coisa religiosa que não seja cristã, né? Tá ligado também a esse tipo de coisa, tá bom? Você pode contrair uma maldição. Por quê? Porque você tá indo visitar outros deuses, né? Coisas que Deus não nos autoriza. Então você acaba adquirindo uma maldição porque você está desobedecendo a Deus e você está fazendo outras coisas. Porque tem pessoas que estão na igreja é, evangélica, né? Que aceitam Jesus, mas que ficam indo para outros lugares que né, não conduz com aquilo que Deus quer. Então, simplesmente a gente adquire maldição por estar nesses lugares também, tá? E o último, né? Qualquer tipo de consulta a cartas ou horóscopo, tá bom? Se você já teve algum tipo, nem que seja uma vez, você sabe que qualquer tipo de envolvimento com o ocultismo, você já pode estar embaixo de alguma maldição. Então você precisa quebrar ela, tá bom? Já bateu 16 minutos, meu Deus. Bora lá então. Bora como quebrar. Gente, claro que tem muito mais coisa, tá bom? Eu expliquei só pra vocês terem uma ideia, tá? Algumas coisas também eu dou exemplos no primeiro vídeo que eu falo sobre os 3 tipos de maldições, né? Os mais falados. E hoje eu vou estar ensinando como quebrar também, tá? Como quebrar essa maldição. Primeiro, a mesma coisa que eu falei da maldição familiar. Se você não viu, veja o vídeo que é um antes desse daqui, tá? Como quebrar essa maldição? Primeiro, você aceitou Jesus? Aceitei. Deus te dá autoridade sobre os demônios, então você pode quebrar essa maldição, tá? Se você tiver fé. Se você não tiver fé que você é capaz de quebrar com o nome de Jesus, não nem tente porque você não vai quebrar, tá? Tem a sua vida de jejum recorrente a Deus? Eu tô muito tempo sem jejuar, então vai jejuar. Se você já jejua normalmente, não precisa necessariamente jejuar no dia que você for quebrar. Mas se você não jejua há muito tempo, então você precisa jejuar no dia que você for quebrar, tá bom? Como quebrar? Essa do animal, gente, é diferente dessas outras, dos outros objetos. Por quê? Porque essa do animal, o animal já foi sacrificado. Então, não tem como você quebrar em si essa maldição. Mas como assim, Priscila? O nome de Jesus é poderoso, ele pode todas as coisas. Claro que Deus pode todas as coisas, mas é que nem eu falei pra vocês. O mundo espiritual, ele é muito mais organizado. Então, tem regras. Cada um tem o seu lado ali, entendeu? O mundo espiritual tá em guerra, né? Uma guerra 24 horas por dia, mas cada um não pode ultrapassar aquilo que Deus designou. Então, aquilo que o diabo e os seus anjos têm como... Ai, meu Deus, esqueci, tá fugindo da cabeça. Tem como direito legal, eles não podem... por mais que você tente quebrar, aquilo dali já é dele, entendeu? Então, já tá morto pra ele, né? Então, não tem vida ali. Então, é deles, entendeu? Então, se você botar a mão, você tá adquirindo aquela maldição. Então, o que você vai fazer? Você não vai em si quebrar essa maldição. Simplesmente você vai orar assim. Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe que... Vou mais ou menos falar e vocês simplesmente fazem uma oração parecida com essa, tá? Faz de conta, se fosse o meu caso e acontecesse isso com alguma coisa na frente da minha casa. Simplesmente eu ia falar, Deus, eu sei que esse daqui é um trabalho que ou fizeram pra mim ou simplesmente foi parar na minha porta de alguma maneira porque deixaram aqui. Mas eu não aceito essa maldição. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que seja... que eu seja purificada, que essa maldição ela não me atinja de maneira nenhuma. Eu vou estar tirando esses objetos daqui, esses animais, esse animal aqui que foi sacrificado. Eu te peço, Deus, que nenhuma maldição eu venha adquirir nenhuma maldição através desse trabalho aqui que foi feito. E qualquer maldição que já venha sobre mim ao tocar esse objeto, que já seja quebrada em nome de Jesus. Ok? Ok. Deus, faz uma barreira espiritual entre mim e esses objetos. Amém. Só tira, joga fora. Foi quebrada a maldição que você tocou, foi quebrada em você, mas a maldição que está no animal ficou nele lá, tá? Ficou no trabalho lá.
Então você não adquiriu aquilo, porque você usou a sua fé e você quebrou aquilo que pudesse chegar até você, tá bom? É assim que você quebra, ó. Aí você quebra, no caso, a de você. Aí as outras que falam sobre os objetos todos, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, pedir para Deus te mostrar, Deus, qualquer objeto que eu já tive, que eu usei sem nem saber, ou muitas vezes sabendo, né? Aqueles objetos tipo estátua de índio, estátua de um monte de coisa que você não sabe o significado, mas simplesmente você deixa lá na sua casa, né? Você tem que pegar esses objetos e o que você vai fazer. No meu caso, eu não tinha esse tipo de coisa, mas eu tinha várias coisas que Deus me mostrou, que eu vou explicar no meu último vídeo falando dessa série. Eu peguei essas coisas, reuni num saco e orei mais ou menos assim, tá? Deus, em nome de Jesus, eu peço perdão a ti. É assim que vocês vão fazer. Essa parte você tem que pedir perdão. Por quê? Porque no caso do animal, não era sua culpa, não foi você que sacrificou. Mas os objetos, sim, você estava adquirindo da sua casa, muitas vezes foi você que comprou, você que aceitou que alguém te deu, entendeu? Então, você tem culpa do cartório, pra vocês entenderem, né? Então, você vai pedir perdão pra Deus sobre esses objetos e aí continue, tá? Deus, eu te peço perdão por ter adquirido esses objetos, muitas vezes sem entender, sem saber, por ignorância, eu te peço perdão. Deus, eu peço que em nome de Jesus seja quebrada qualquer maldição que foi lançada na minha vida através de contrair todos esses objetos, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, venha a ser quebrado, tá? Beleza, terminou? Terminou. Aí o que você vai fazer? Expulsa os demônios que ficaram na sua vida através dessas maldições, tá? Vocês vão falar com ele, tá? Não precisa gritar. Você só vai falar pra eles. Depois que você já pediu perdão pra Deus, depois que você já quebrou a maldição, né? Aquela porta foi fechada, simplesmente fala assim também pra Deus, né? Fecha essa porta que foi aberta através de eu ter construído esses objetos. Fecha essa porta, Deus, e sela ela com teu sangue em nome de Jesus. Ok, a porta fechou no mundo espiritual. E aí o que você vai fazer? Ficaram os demônios que vieram através de tantos anos que você ficou guardando esses objetos, né? E aí que tem um direito legal nesses objetos. O que você vai falar? E eu ordeno que, em nome de Jesus, todos os demônios que vieram sobre todos esses objetos que venham sair daqui agora, porque vocês não têm mais autoridade para estar aqui sobre a minha vida. Essa maldição foi quebrada e a porta foi fechada pelo sangue de Jesus. Vocês não têm mais autoridade para ficar aqui. Em nome de Jesus, saiam. Pronto, tá? E o que você vai fazer com os objetos? Tem objetos que às vezes os demônios ainda ficam neles, tá, gente? Só que o que acontece? O certo é você queimar. Se você não puder queimar, no meu caso eu não pude queimar, aqui não dá pra fazer fogueira, tá? Se você não conseguir queimar e você precisar jogar fora, tem alguém que vai contrair esses objetos. Então o que você vai fazer? Simplesmente ora, Deus, que seja criado. Seja criado. Que seja criada uma barreira espiritual em cima de todos esses objetos e todas as pessoas que contraem esses objetos não venham contrair essa maldição. Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém. Simples. Só isso, tá? Se você conseguir queimar, melhor ainda. Se você não conseguir, faça isso, tá? Por que você não expulsou o demônio do animal sacrificado? Tô explicando nos detalhes pra vocês entenderem, tá, gente? Porque é que nem eu falei, o diabo ele tem autoridade legal e os demônios também, porque aquilo foi sacrificado pra ele. Então não adianta você ficar expulsando o demônio dali, tá? Você só vai quebrar a maldição que está ligado pra você. Isso vale para animais sacrificados e para trabalhos, né, que as pessoas fizer para você, tá? Às vezes você tá na frente da sua casa, você vê umas coisas meio esquisitas lá, que você tá na cara que é algum tipo de trabalho, é a mesma posição que você vai tomar, tá? Não se esquece, tá, gente? Não pega no negócio só sem quebrar aquela maldição, tá? Porque ela vai ficar ativa na sua vida. Então não fica esse negócio de, eu sou cristã, meu Deus pode todas as coisas. Claro que ele pode todas as coisas, tá, gente? Mas Deus não manda a gente ser besta, não. Então nós estamos numa guerra espiritual. Então isso é real. Tem pessoas que não acreditam, mas é real essa guerra espiritual. Então, simplesmente, aquilo ali foi poderes espirituais lançados através de diabo e seus demônios, pessoas usadas por eles, né? Para a nossa vida, porque não sei se vocês sabem, mas nós que somos cristãos somos mais odiados pelo diabo e pelos seus demônios do que pessoas que estão lá no mundo, tá? Porque a gente foge da vontade do diabo e as pessoas que estão no mundo não, muitas vezes muito mais fácil para eles fazem aquilo que o diabo quer na maior tranquilidade, tá bom? Então, por isso que eles nos odeiam mais. E outra, porque nós servimos ao nosso único e verdadeiro Deus e não a ele. Por isso que ele nos odeia mais ainda, tá? Então não toma cuidado, não sai só pegando lá, isso aí não tem nada a ver não, porque você vai contrair uma maldição e você, sabe, enquanto você não quebrar aquilo ali vai ficar ativo na sua vida, tá?
Então, é assim que você vai quebrar as maldições que são de objetos, tá? Dos objetos você pode sim expulsar os demônios, pode e deve, tá? Agora, dos animais sacrificados e trabalhos, também você pode, você não pode expulsar, não vai adiantar nada você expulsar, você tem que quebrar a maldição que fica sobre a sua vida, porque você tá tocando naquilo, tá? É assim que você quebra, esses dois tipos de jeito pra quebrar. Eu não sei se vocês entenderam muito bem, mas se vocês entenderem, se vocês não entenderam, deixa aqui alguma dúvida nos comentários ou me chama lá no direct do Instagram, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? O que mais que eu tenho pra fazer, pra falar? Ah, tá. No livro de Atos 19, 18, que na verdade era pra me ter lido antes de falar como é que quebra, né? Atos 19, 19, 18 diz assim: muitos do que creram confessaram suas obras pecaminosas, vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Tá? Nesse momento, Paulo estava, né, com seu ministério ali, começando seu ministério, mais ou menos, né? E ali estava convertendo várias pessoas que estavam servindo a outros deuses, pessoas que estavam na bruxaria, feitiçaria. E ali, nesse versículo, você consegue ver exatamente aquilo que eu falei pra vocês. Como que você pode quebrar esse tipo de coisa, né? Queimaram aqueles livros e confessaram os pecados, né, que foi o que eu falei pra vocês, e queimaram aqueles objetos ali, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha deixado mais ou menos assim claro pra vocês poderem entender, porque é dois jeitos de quebrar, né, as maldições. E tomem cuidado, tudo aquilo que você for adquirir, tudo aquilo que você for comprar, tudo aquilo que você for ganhar, é algo simbólico, é algo religioso. Começa a pesquisar de onde vem aquilo, qual é o significado daquilo, porque às vezes está embaixo de maldição e você nem sabe. Então é complicado, mas quebre essas coisas em nome de Jesus, tá bom? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre maldição adquirida através de votos quebrados a Deus. Gente, esse é tremendo. E eu espero que Deus tenha falado muito com vocês através desse vídeo, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever, deixa seu like e me segue lá no Instagram que eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!